assim como a nossa IA, que também não para de aprender. E sim, tudo certo. Então, vou compartilhar minha tela agora e já vamos começar. Primeiramente, é claro, o famoso disclaimer de risco que preciso mostrar rapidamente. Vocês todos sabem, é só uma formalidade, mas todo investimento envolve um risco. Então, agora vamos realmente começar. Sim, deixa eu me apresentar. Eu sou o Félix. Félix Bick, sou o CEO e fundador da comunidade Polar. E, claro, também da empresa Polar Tensor. Sou um garoto de Hamburgo, como costumam dizer. Nasci em Hamburgo, fiz minha formação em um pequeno banco alemão de Hamburgo. Também trabalhei lá por vários anos no departamento de financiamento naval, até que há 25 anos, em 2001, me mudei para Xangai e comecei a trabalhar na que provavelmente é a maior empresa de importação e exportação do mundo, a Leon Funk. Durante meu tempo na Leon Funk, já programei as primeiras IAs, nesse caso para gestão e otimização de cadeias de suprimentos. Acho que foi em 2015 ou 2016 que eu ouvi falar de Bitcoin pela primeira vez. E claro, também sobre o white paper do Satoshi, e realmente fiquei um pouco viciado nisso. Achei isso incrivelmente fascinante. E então comecei, primeiro em um âmbito privado e depois também com funcionários, a desenvolver um software de negociação totalmente automatizado, um software de negociação com IA. Então, agora chegamos tão longe, depois de todos esses anos, que já criamos toda uma comunidade, nós a chamamos de nosso ecossistema. Isso inclui, é claro, uma plataforma fintech, pode-se dizer também um neobank online e, naturalmente, o nosso carro-chefe, a AI Trading Key, sob o nome de Polar Tensor. Então, agora eu vou apresentar isso em detalhes. Vamos começar aqui pela direita, Polar Research. Esse é o setor científico que funciona nos bastidores. É lá que estão todas as pessoas. Aí eu também que desenvolvemos os produtos e depois os oferecemos, por assim dizer, na camada de execução. E as duas coisas que criamos e oferecemos até agora são o Polar Tensor e o Polar Money. Polar Money é um serviço financeiro. É um banco digital online com todas as comodidades que conhecemos de uma conta bancária na Alemanha. Transferências, SWIFT e IBAN são identificados, criptomoedas são identificadas, etc, etc. Vou explicar isso melhor mais tarde. E a segunda, essa é a nossa essência. É exatamente por isso que estamos aqui. Este é o nosso sistema de negociação com IA. Sim, nosso sistema de negociação com IA é baseado em HFT, ou seja, High Frequency Trading. A ideia do High Frequency Trading já é relativamente antiga, ela provavelmente já existia no final dos anos 80 e 90. Naquela época, claro, com ações, agora fazemos o mesmo modelo com criptomoedas, High Frequency Trading, outros também gostam de chamar de Low Latency Trading. O que isso significa? Isso significa, no nosso caso, que em um dia normal de negociação, realizamos pelo menos 30, se não até 35 mil compras individuais no mercado à vista. Negociamos com 5 moedas. São elas: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana e Cardano. Essas são as 5 com a maior capitalização de mercado. E aí já chegamos à primeira palavra-chave. Para que nosso software funcione com sucesso, precisamos basicamente de dois pré-requisitos. Uma delas é uma grande capitalização de mercado da criptomoeda, e a segunda é uma grande liquidez no mercado de cripto. Garantimos isso ao deixamos nossa IA rodando de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 10 da noite, horário de Londres. É nesse período que temos os grandes investidores institucionais presentes. Eu sempre deixo isso claro com um bom exemplo. Se comprarmos 18 ou 19 bitcoins e quisermos vendê-los em um segundo, isso se torna uma tarefa difícil em um domingo à noite, quando há apenas alguns investidores privados no mercado. Certo, então podemos continuar. Então, como estamos estruturados? Todas as empresas que temos e a estrutura que possuímos são totalmente licenciadas e reguladas. Vamos começar aqui também pela direita. Nossa empresa em Hong Kong, lá fica nosso escritório central, nossa sede, por assim dizer. Lá está nosso departamento de publicidade, nosso departamento de pesquisa e, claro, nosso departamento de compliance, que sempre me coloca sob pressão.
Então, vem o penhor, que decidimos registrar em uma empresa panamenha. Por que escolhemos o Panamá? O Panamá é muito amigável às criptomoedas e também muito favorável em termos fiscais. Em Hong Kong, temíamos que, devido à influência dos chineses, que não são amigáveis aos coptas, tempos turbulentos pudessem estar por vir. Por isso, desviamos imediatamente o assunto para o Panamá. Temos também uma empresa europeia com sede na Polônia. Lá está nossa licença VAST, para que possamos oferecer nosso produto, não só nós, mas também os marqueteiros. Isso é muito importante, que trabalham conosco lado a lado, para que os marqueteiros possam oferecer legalmente nosso produto. Lá, o mesmo vale para os Estados Unidos. Também para os americanos criamos a mesma estrutura. Nesse caso, trata-se da licença MTL. Os americanos também podem oferecer nosso produto a clientes finais privados de forma totalmente legal. Aquela empresa intermediária, a MSB, Polar MSB Inc., que está mencionada ali embaixo, o papel dela é de processadora de pagamentos. O que que isso significa? No futuro, queremos, quando coletarmos fundos de clientes, só para reforçar, os fundos de clientes que coletamos em euro, dólar americano e pesos, nós mesmos os converteremos internamente em criptomoedas. E para isso, é claro, precisamos de uma licença, nós a temos da FinCEN. Sim, isso já nos leva a um pequeno ponto extra. Estamos tentando atingir o mercado de massa. Ouvi dizer que provavelmente apenas 5% das pessoas possuem uma conta de cripto, mas queremos surpreender também os outros 95% com o nosso produto. E é por isso que no futuro também ofereceremos a possibilidade de os clientes depositarem conosco com uma transferência bancária normal ou com um cartão de crédito. Agora, vamos falar por 3 minutos rapidamente sobre nossa plataforma fintech, ou seja, a Polar Money. Como eu já disse, pode-se compará-la um pouco com provedores europeus como a Revolut. Vocês têm um IBAN próprio e podem então abrir contas bancárias em euro ou em dólar americano. Naturalmente, vocês podem fazer transferências globais, mas também transferências europeias, transferências alemãs, normalmente via SEPA ou SWIFT, e claro, com taxas baixas. Obviamente, a conta também inclui um cartão de crédito, neste caso, um cartão de débito Viva. No início, apenas um cartão virtual, depois, um cartão físico será adicionado. No entanto, o cartão virtual pode ser usado perfeitamente para o Play Store e para qualquer tipo de pagamento online. Ou seja, em outras palavras, os lucros que vocês obtêm conosco no trading, vocês podem imediatamente transferir para o Polar Money, acreditar no cartão de crédito e no dia seguinte sair para fazer compras. Depois, é claro, as funções normais de cripto. Vocês podem manter, comprar e vender criptomoedas. Também é oferecido ao serviço de staking e tudo mais. Então, agora chegamos ao nosso evento principal, o nosso cartão colecionável, nossa IA. Nossa descoberta, como eu disse antes, estamos fazendo negociação de alta frequência ou negociação HFT. Todas as transações que realizamos e todos os pedidos que fazemos são visíveis. Mostrarei isso novamente brevemente daqui a pouco. Sim, vamos continuar. Então, como foi que surgimos mesmo? Como eu já disse, né, em 2015, 2016, ouvi falar de Bitcoin pela primeira vez, comecei também a programar e desenvolver, e em 2020 consegui conectar totalmente nossa IA à FTX, que era uma corretora da época, funcionava super bem, tenho que dizer, tudo perfeito. Mas em novembro de 2022, a FTX desapareceu do mercado, colapsou e se sumiu, acabou. Tive um pouco de sorte porque saquei os lucros no Hard Bullet e esses foram depois. O capital inicial para o nosso segundo lançamento em Vinen 2024. Levamos 1 ano e meio para juntar o software com a Binance ou para integrá-lo à Binance. Na verdade, a integração do software nem foi a parte mais difícil, mas sim a infraestrutura que precisava ser gerenciada
Para se ter uma ideia, nós colocamos até 30 mil operações individuais no mercado à vista. Entramos, compramos a posição e vendemos, e fazemos tudo isso em menos de um segundo. E aí, claro, a velocidade conta muito. E a estabilidade, o desempenho são extremamente importantes. Trabalhamos nisso por muito tempo, mas conseguimos resolver. E desde abril de 2024, o software está funcionando com sucesso. Começamos com um capital inicial de 2 milhões de dólares e aumentamos para mais de 100 milhões. Isso já é uma história impressionante. E isso em apenas 22 meses. Ou seja, se vocês participarem conosco no futuro, nós não vamos recolher o dinheiro de vocês para pagar dívidas antigas ou para tentar algo novo agora. Não, eu inverti a situação, eu só desenvolvi depois como deve ser feito de maneira sensata. Testei durante 22 meses e agora vou ao mercado e ofereço um produto para vocês. Então, agora, Agora já podemos dar início aos trabalhos. ok, isso está em inglês, então vou pular essa parte e mostrar tudo para vocês em seguida. Isso é muito melhor do que assistirmos a um vídeo em inglês agora. Então, os aplicativos Mobafone são. Também teremos nosso segundo pequeno lançamento global oficial na próxima semana, no dia 17 de fevereiro. E então, com certeza, o aplicativo para Android já estará pronto. Sim, podemos apresentá-lo rapidamente. Bem-vindo ao aplicativo Polar Tensor. A sua tela inicial, veja seu saldo, o valor ativo em negociação e acompanhe seus lucros semanais em tempo real. Deposite, saque ou transfira fundos para outro usuário facilmente com apenas alguns toques. Tudo relacionado às transações da sua conta está bem organizado aqui. Enquanto nosso software Polarone cuida das suas negociações, você permanece informado. Assista às negociações ao vivo, acompanhe seus lucros e monitore a atividade do mercado em tempo real. Renove quando você compartilha a oportunidade com outros. Veja referências detalhadas. Acompanhe seus valores e observe como sua equipe cresce. Acompanhe seus bônus, monitore seu progresso de ranking e conquiste novos marcos enquanto continua sua jornada conosco. Você está pronto para o aplicativo Polar Tensor? Disponível na Apple App Store e Google Play Store. Seja o primeiro a fazer o download. Então, essa parte o Herbert vai fazer já já, mas eu queria levá-los novamente e mostrar o software real ao vivo para vocês. Então, já estamos lá dentro. Demos à criança o nome de Polarone? Sim, isso mostra a nossa situação. Nosso saldo atual é de 127,9 milhões. Hoje é mais um ótimo dia para negociações. Com um lucro de 1.800.030.066 transações executadas. Isso é uma grande conquista. Ontem também foi um ótimo dia, devo dizer. Estou muito feliz. É isso, 1,52% ontem. Você também pode ver isso aqui nos dois gráficos de barras. Sim, eles estão em uma disputa acirrada ou uma corrida apertada hoje, porque segunda-feira foi um dia triste. Esse dia nos trouxe um pouco de. Sim, tivemos um prejuízo. Isso mostra novamente. Sim, negociação é assim mesmo. Na minha opinião pessoal, não existe nenhum software que gere lucros todos os dias. Também acontece conosco de vez em quando termos um dia que fica no negativo. Mas posso garantir a vocês que nos 22 meses em que estamos no mercado, nunca fechamos uma semana no negativo. Foram sempre apenas dias isolados e na sexta-feira, de alguma forma, sempre conseguimos fechar no positivo, já que estamos falando disso. Naturalmente, nós, por causa dos 22 meses, também temos números históricos de rendimento bem precisos. E falando de forma conservadora, eles ficam em torno de 20% ao mês. Posso até mostrar um slide sobre isso daqui a pouco. Então, esta aqui é provavelmente a curva mais entediante que eu tenho para mostrar, mas ela diz muita coisa. Primeiro, só para reforçar, comecei com 2 milhões em abril de 24. Agora, em janeiro de 26, ultrapassamos os 110 milhões. Ultrapassamos. Então, podemos ver aqui nesta
linha que sobe de forma constante, que não tivemos nenhuma queda em 22 meses, e isso comprova claramente que o nosso sistema funciona de forma estável. Então, quais pares de negociação nós temos? Eu já mencionei rapidamente: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana e Cardano. Então, aqui podemos ver novamente na matriz quantos de cada par de negociação colocamos e quais lucros eles geram. E o Bitcoin se destaca com 63 milhões de dólares de lucro em 1,7 milhões de negociações. Podemos dizer que essa é a nossa galinha dos ovos de ouro. Em comparação, Cardano, com quase 1 milhão a mais de negociações, 2,8 e apenas 5 milhões. Então, agora falta pouco. Agora vem a parte emocionante. Agora estamos no trading ao vivo. Olhem para o canto inferior direito. Agora entraram uns 6, 7, 8 trades, todos em verde. Verde significa lucro. Essa é a cor que todos queremos ver. Ó, aí vem mais alguns vermelhos. Sim, dá para ver bem a velocidade por aí quando eu digo que nosso software opera cerca de 14 horas por dia e fazemos mais ou menos 30 mil a 40 mil trades. Isso significa que, na verdade, a cada 2 segundos executamos uma operação. Aqui está o nosso histórico de trades, nosso livro de operações, onde entram todas as ordens concluídas. Vou rolar um pouco para baixo, porque ainda temos uma coisinha escondida aqui. É sim. Eu também sempre quero saber como foi o processo de decisão do software. Por que que a nossa IA comprou esse Bitcoin? 24,5 unidades, isso é uma ordem de 1,5 milhão de dólares. Aí surgem mais perguntas. Então a questão é a seguinte: nós trabalhamos com os chamados Expert Agents, nós implementamos 100 deles. Um Expert Agent é como uma pequena IA dentro da grande IA. Os Expert Agents do cliente têm uma tarefa específica e no final emitem um sinal. A grande IA recebe esse sinal, que pode ser de compra, de manutenção ou de venda. Neste caso específico, houve 88 sinais de retorno, ou seja, 12 não deram resposta. Desses, 46 emitiram um sinal de compra, 14 de manutenção e 28 de venda. Além disso, cada sinal individual é ponderado novamente, de -1 a 0 e de 0 a +1. Cada um deles ainda recebe uma ponderação. Agora vou dar mais um exemplo. Expert Prediction, Expert Agents. O que que isso significa, Félix? Vou dizer assim: um dos agentes especialistas serve apenas para extrair os dados da blockchain e para repassá-los à IA em uma determinada ordem, de forma sequencial e organizada. As informações irrelevantes são removidas, as relevantes permanecem e ele então repassa esse sinal. Outro analisa o livro de ordens, um terceiro pega dados de mercado, como taxas de desemprego, PIB, dados que acabam de ser divulgados. Outros trabalham com sentimentos, ou seja, Telegram, Facebook, Twitter. Assim, temos mais de 100 pequenos pontos de coleta individuais. Já que acabei de clicar nesta ordem aqui, vou anotá-la também no meu caderninho. Ela foi colocada às 5 horas, 26 minutos e 7 segundos. 24,5 bitcoins, 66.743. Por que estou anotando isso? Porque quero mostrar exatamente essa mesma ordem na nossa conta da Binance. Para isso, vamos agora para lá. Vamos levar a tela junto? Pronto, agora estamos aqui na nossa conta da Binance. O que aparece aqui na frente, eu já explico. Vamos dar uma olhada rápida no nosso livro de ordens, para que possamos, por assim dizer, encontrar o par correspondente de ordens irmãs. Então, 5h26 foi o que eu disse. Nosso software da Binance está em outro fuso horário, por isso precisamos adicionar 1 hora. Então, são 6h26. Agora vamos voltar 3 minutos e já preciso folhear bastante. 7 segundos, mais uma, já voltei 13 páginas. E ali na frente ela deve estar. Preciso afastar isso aqui, 24,5 bitcoins. Aqui está, 66.723, exatamente.
Dá para ver. Tivemos um lucro de 16 dólares por Bitcoin em cada ordem. Isso é, claro, muito pouco. Sim, nós abrimos e fechamos a ordem em menos de um segundo. Por isso é um negócio de margem com nossos microtrades. E cobramos apenas 16 dólares americanos porque temos o status VIP 9. O que isso significa? É claro que nós e todos os outros temos que pagar uma taxa por cada pedido feito no mercado, a chamada taxa de criadores ou tomadores. Binance oferece diferentes estruturas e alturas. E para investidores profissionais e institucionais como nós, o nível 9 de IP é o nível mais alto com as menores contribuições. No nosso caso, elas ficam em torno de 0,01%. Mas a Binance tem dois pré-requisitos para que possamos conseguir isso. E o primeiro pré-requisito é um volume de negociação mensal de pelo menos 4 bilhões. O segundo pré-requisito é que tenhamos a moeda própria da Binance, chamada BNB, em nosso portfólio com pelo menos 5.500 unidades. E aí temos a posição que nos custou 3, sim, ela está registrada aqui no livro com 3,3 milhões. Por isso também há divergência nos números. Eu disse antes, nosso fundo tem um tamanho de 127 milhões. Aqui em cima está 131. Isso tem a ver com os BNBs. E nosso fundo, na verdade, ele está apenas aqui em USDT. Então, antes de continuarmos, vamos dar uma olhada novamente nos lucros e perdas dos últimos 12 meses. Essa é uma ótima visualização que a Binance nos disponibiliza, e com isso também sabemos que são resultados não adulterados. São resultados. O dia de negociação de hoje já rendeu 1,33%. Isso é realmente excelente. 12 meses também é o período mais longo que podemos analisar. Vamos começar pelo topo. Com o efeito de juros compostos, tivemos um lucro acumulado de 430%. E aqui estão os 365 dias de negociação individuais dos últimos 12 meses. Os traços verdes são naturalmente os dias com lucro e os vermelhos são aqueles em que tivemos que aceitar uma perda. Agora vamos destacar os dois maiores picos, e é este aqui que foi na última sexta-feira. Esse gerou impressionantes 2,4 milhões de dólares. E nesta última segunda-feira, logo no início desta semana, infelizmente registramos um prejuízo total, no valor exato de 1.400.000 reais. Mas recuperamos isso no dia seguinte. Agora sempre surge uma pergunta legítima. Félix, como o seu software se comporta em um mercado ruim quando está em baixa? Se olharmos para os últimos 12 meses, todos sabemos que houve alguns momentos de alta, mas também muitos momentos de baixa. E sim, agora as últimas semanas têm sido realmente muito, muito tristes. Mas se você olhar para o gráfico, essa linha, aqui está a linha Meloni, então na verdade para nós está tudo indo muito bem. Sim, em meses realmente fortes, quando o mercado está extremamente otimista, nosso software pode gerar até 30, às vezes até 40% de lucro. Em meses de baixa, ruins, talvez consigamos apenas 8, 10, 12 ou 15%. Certo? Então terminei essa parte. Terei prazer em responder perguntas no final. Agora passo a palavra para o Herbert, que vai passar com vocês pelo plano de marketing e de comissões. Sim, muito obrigado. Denis, você pode me passar o primeiro slide que nós preparamos? O Félix teria que sair, porque eu só consigo fazer dois ao mesmo tempo agora. Ok. Enquanto isso, eu vou dizer algumas palavras minhas para todos vocês. Vocês viram aqui, foi uma apresentação altamente técnica e de alta qualidade. E alguns que estavam aqui podem pensar, isso tudo é alguma coisa, eu não entendo nada. E o que eu quero destacar agora é que aqui é oferecido um sistema cuja transparência é tão extraordinária como nunca vimos antes, pelo menos nós, e também não vimos nada igual no mercado até agora. E o que quero dizer é, este é um sistema, eu analisei tudo isso com mais detalhes agora, que no final das contas pode ser operado por qualquer vovó. Por quê? Você só precisa de 3 ou 4 cliques aqui e já pode participar.
Primeiro ponto. Segundo ponto. Você não precisa de um grande capital para participar aqui. Você pode começar aqui com $100 e pode aumentar ou diminuir, colocar ou tirar sempre que quiser. Você é, como posso dizer, o senhor do seu próprio dinheiro que você coloca e também retira. E isso com uma facilidade que é surpreendente, que eu nunca vi em nenhum outro lugar. E especialmente considerando o que vimos até agora, que tudo é original e está em cartaz há 1 ano e meio. E ele fez isso durante 1 ano e meio com capital próprio e alcançou esses sucessos. E o objetivo dele é, bem, ele não disse hoje porque está essencialmente entrando no mundo do marketing multinível conosco. Ele quer se tornar um dos maiores negociadores, um dos maiores da região, para que fique realmente grande. E na minha opinião ele pode conseguir isso com este software. E através de nós, ou da comunidade, ele pode se expandir muito aqui. Porque isso é algo para o qual você realmente não precisa saber nada. No momento, talvez só um pouco, como eu envio os $100 para lá, ou os 500 ou os 2.000. Mas no máximo em 17 de fevereiro, quando ele fizer o lançamento oficial. E as outras opções de depósito também estiverem disponíveis. Então você nem precisa mais entender nada sobre o mercado de cripto. Você não precisa se preocupar com nada, exceto com uma coisa: quanto eu quero investir, observar o que acontece com isso e para quem eu quero contar sobre isso. E era isso que eu queria dizer de forma geral. Isso é o que mais me fascinou e o motivo. Eu acredito que isso aqui pode se tornar uma das melhores histórias que já vimos no network. E acima de tudo, o risco sempre existe, isso é lógico. Ninguém está dizendo que isso pode continuar assim para sempre, nem ele afirmaria isso. Mas é algo que já foi demonstrado com um histórico de 1 ano e meio do qual se pode tirar proveito. Essa é uma base sólida e pode continuar assim. Então, e agora vamos falar brevemente sobre a parte dos M&Ms, ou melhor, na seção de marketing você encontrará informações sobre por que deve recomendá-lo. Aqui você pode ver as posições a partir das quais você pode começar. O menor valor agora seria $100 americanos. E aqui é cobrada uma taxa de apresentação. A taxa de apresentação é de 10% do depósito. A empresa fica com esse valor, mas depois repassa 7% dos 10% para nós, a comunidade, pelas recomendações, que então veremos no plano de marketing quando abordarmos tudo. Isso significa que a taxa de desempenho para 100 USDT é de 50% neste caso. Neste caso, a partir de 100 USDT e quanto maior for o valor do depósito. Então funciona e quanto menor for a taxa de desempenho, e então afunda, 40, 35, 30, 25 e 20%. Portanto, se alguém entrar com 1 milhão, isso representa apenas 20%. Sim, mas comece com 100. Eu também comecei com 100. Se me permitem dizer, depois do que vi até agora, tenho-me arrependido muito de não ter começado em um nível mais alto desde o início. E essa é uma das possibilidades. Ou seja, com alguns cliques você se cadastra, registra e insere seu nome. Mais tarde haverá um KYC, quando for dia 17 de fevereiro. A plataforma estará aberta para isso. Por isso, insira o nome correto desde o início. Escolha o valor com o qual deseja começar. Como eu disse, o valor mínimo seria 100 USDT e vocês podem sair a qualquer momento. Na sexta-feira, às 22 ou 23 horas, o mercado fecha. Ele explicou brevemente porque isso é assim. Vou repetir mais uma vez porque isso é muito importante. Ele só opera durante o horário de negociação, quando também os grandes investidores estão no mercado.